Nesta semana, o Banco Central Europeu elevou a taxa de juros para o maior patamar dos últimos 22 anos, com o objetivo de conter a inflação. O Fed, Federal Reserve, que é o sistema que controla os bancos centrais dos Estados Unidos, mantém a taxa de juros entre 5% e 5,25% ao ano. Aqui no Brasil, a Selic permanece em 13,75%. E para a gente avaliar essa mistura de estilos e também de situações econômicas, conversamos agora ao vivo com Ricardo Jorge, que é especialista em renda fixa e juros. Ricardo, muito bom dia para você. Obrigada por nos atender neste dia de domingo. Olá, bom dia, boa tarde. Um ótimo domingo a todos que nos assistem. E como você bem falou, diferentes decisões de política monetária o mundo afora, os Estados Unidos adotando uma política, a Europa seguindo persistente com a sua política restritiva, e aqui o Brasil a gente espera que o Banco Central possa começar a cortar juros em breve, à medida em que os indicadores de inflação continuem a vir favoráveis, como a gente observou nos últimos dados. Sim, o fato é que os juros estão altos, né? Acho que a pergunta que todo mundo gostaria de fazer e também de ter uma resposta é: esses juros altos, até quando? A gente vem recebendo várias críticas e ouvindo várias críticas, a respeito dos juros altos desde o começo do ano, principalmente em relação ao governo. A gente sabe que os juros altos envolvem a nossa vida ali em compra, por exemplo, de carros e também em vários setores da sociedade, né? Até quando esses juros vão permanecer nesses patamares elevados, Ricardo? Sim, é verdade. Uma taxa de juros muito alta, ela compromete o rendimento de toda a economia, das empresas, das pessoas de maneira geral. Mas, assim, é bem importante a gente salientar que o imposto da inflação, a inflação, o custo da inflação para a vida das pessoas, principalmente aquelas que não têm poder de poupança, é um custo muito mais danoso do que a própria taxa de juros. Então, assim, o Banco Central vem defendido com muita ênfase esse processo de aperto monetário. A gente sabe o quão maléfico, vamos dizer assim, é a inflação para a população, principalmente para aquelas pessoas mais carentes, Então, assim, há um compromisso muito grande do Banco Central em, de fato, trazer a inflação para a meta, por mais que haja uma pressão enorme do governo e da própria sociedade, dado todo esse contexto macroeconômico que você acabou de colocar, A gente sabe que, de fato, é um período difícil, principalmente para as empresas, que cada vez mais tem pedido para que o Banco Central comece a cortar os juros, mas ainda assim a gente vê que, apesar do Brasil já começar em um processo de desinflação, a gente começa a ver pontos de inflexão dos indicadores de inflação e principalmente nos seus núcleos, o número qualitativo do indicador de inflação tem vindo melhor do que o esperado, e isso ajuda o Banco Central a começar, sim, a flexibilizar a política monetária. Muito provavelmente ele não vai fazer isso nessa próxima reunião, inclusive não é a expectativa do mercado. A expectativa é que ele mantenha a taxa de juros nessa reunião da semana que vem, mas que ele já possa sinalizar alguma coisa para a próxima reunião de agosto. O mercado já projeta uma possível queda de 0,25 da reunião de agosto, que seria muito positivo se o Banco Central, de alguma maneira, sinalizasse esse passo, tá? Mas, infelizmente, o mercado ainda precisa aguardar esse posicionamento do Banco Central, não só no seu comunicado na semana que vem, como a ata do Copom na semana seguinte, que é o que de fato vai trazer informações mais consistentes sobre o que o Banco Central pretende fazer, visto que a gente começa a ver esse processo de desinflação de uma maneira mais clara, principalmente nesse qualitativo dos indicadores que a gente acompanha. Na sua visão, o Banco Central não vai se sensibilizar aí com uma queda de juros já para a próxima semana. Isso vai ser, a tendência é que aconteça mais para frente, para agosto, setembro? Sim, para essa reunião da semana que vem, o consenso, inclusive, do próprio mercado é de manutenção da taxa Selic nos níveis atuais, tá? E existe uma possibilidade, e essa é a grande expectativa atual, que o Banco Central venha com uma sinalização no documento oficial após a decisão da semana que vem, que ele venha com uma sinalização para um possível corte em agosto. Então, essa é a expectativa do mercado hoje, mas, é claro, a gente sabe que o discurso do Banco Central, apesar de toda a pressão política e toda a pressão da sociedade, é um discurso que se mantém
focado no compromisso em trazer a inflação para a meta, e assim, muito dificilmente ele vai mudar essa postura caso ele não se sinta confortável em mudar essa política, né, começar a trazer os juros mais para baixo, se ele não se sentir confiante nos próximos indicadores de inflação. Então, mais importante do que nunca é a gente continuar acompanhando a evolução dos preços para que a gente, à medida em que a gente tenha certeza de que, de fato, a gente engrenou em um processo de desinflação, aí sim abre espaço para o Banco Central começar a cortar juros, que não é o cenário para a próxima reunião ainda, apesar dos dados positivos que nós vimos recentemente. Ricardo, vou convidar para essa nossa conversa o nosso comentarista Marcelo Suano, que está aqui comigo no estúdio. Ele também vai te fazer algumas perguntas e questionamentos. Marcelo. Ricardo, boa tarde. A minha pergunta é uma pergunta de um cidadão para um especialista que também é cidadão, né, brasileiro, e por isso está angustiado com as quaisquer situações que nós possamos estar vivendo. Da perspectiva de algumas pessoas, a função de um banco central é estar preocupado com o desenvolvimento do país, além de tratar da questão da moeda. Para a perspectiva de outros, a função do Banco Central é exclusivamente tratar da saúde da moeda, tal qual a gente pode apresentar, e você deixo muito claro. Ora, a inflação talvez seja, não é uma questão apenas ser o imposto que mais sobrecarrega o pobre, é uma injustiça contra o pobre, de forma que a saúde da moeda me parece uma medida mais sensata. No entanto, como você disse, as empresas começam a forçar para que haja uma queda dos juros, ou seja, para que haja um certo dinamismo e assim haja um endividamento menor para as empresas ou talvez um endividamento maior em longo prazo para a sociedade, que vai ter formas de ter crédito para ficar gastando e está usando essa demanda reprimida ou está indo sua demanda natural. A minha pergunta seria a seguinte: como tratar, preservando a saúde da moeda e mantendo essa taxa de juros que seja necessária, porque isso não surge como um passo de mágica, isso surge a partir de metodologias, é uma equipe que decide, não é uma vontade política. Mas qual seria uma medida de política econômica que o governo poderia adotar para garantir pelo menos um certo dinamismo na economia sem quebrar a saúde da moeda e sem interferir no Banco Central? Porque, queira ou não queira, é uma grandeza e uma proeza e uma conquista você ter um Banco Central como mais um dos elementos ou dos instrumentos e entidades que funciona como uma espécie de pesos e contrapesos no processo de governança que um país tem, seja ele executivo, legislativo ou judiciário. Não interessa, ele é mais um para garantir um sistema de equilíbrio e controlar gastos e abusos do executivo. Qual seria essa medida que o executivo poderia adotar para melhorar e responder o que as empresas pedem, sem afetar aquilo que é a seriedade de um Banco Central? Legal, Marcelo, muito boa a sua pergunta. Lembrando que, contextualizando, né, todo esse cenário, o Banco Central ele tem tentado seguir o seu mandato, e o que ele tem feito de fato é o que foi estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional, mas o Banco Central ele não tem o poder sozinho de resolver o problema do país, né? O Banco Central ele precisa ter também a ajuda do governo para que as medidas elas sejam eficazes. Então, por exemplo, não adianta o Banco Central seguir em uma linha restritiva enquanto taxa de juros, o que vai penalizar toda a sociedade, como você bem acabou de colocar, se a gente tem um governo que tem um perfil mais gastador, né? Então, se você não tem um programa, uma política fiscal eficiente, isso com certeza vai piorar as expectativas de inflação para o médio e longo prazo, e as empresas usam essa referência de preço, não só com relação à inflação, mas também como a própria curva de juros, que quando você tem um governo, né, que é mais gastador, que não tem tanto compromisso com a parte fiscal, e a gente sabe que essa falta de compromisso fiscal é algo que vai bater na inflação lá na frente, automaticamente os agentes de mercado, e aqui eu estou dizendo as empresas de maneira geral, elas vão reajustar os seus preços em função desse novo cenário de desancoragem das expectativas. Então, mais importante nesse momento do que é lógico que se a gente conseguir começar a reduzir a taxa de juros é ótimo, porque isso começa a trazer um ciclo mais benéfico econômico de maneira geral, mas mais importante do que começar a cortar a taxa de juros é a gente conseguir ancorar as expectativas dos agentes financeiros, dos agentes de mercado,
para os períodos de médio e longo prazo. Porque são esses prazos, são essas taxas, não é a taxa Selic à vista, né? Não é o CDI à vista que define um plano de investimento de uma empresa, né? Não é uma taxa Selic à vista que define quanto que um banco, por exemplo, vai cobrar para um financiamento de um automóvel. O que define isso é a curva de médio e longo prazo. E a curva de médio e longo prazo, ela sofre um impacto muito relevante da condução da política fiscal. Então, uma política monetária, lógico que ela cumpre o seu papel de curtíssimo prazo para tentar trazer a inflação para a meta, mas também o Banco Central precisa da ajuda do governo para ancorar essas expectativas que de fato vai reduzir o custo não só para a indústria, mas para o consumidor final, no que diz respeito a esse processo de flexibilização de juros e melhora das condições econômicas de maneira geral. E aí, fazendo o link com a taxa de câmbio, a gente sabe que num processo de desancoragem das expectativas, né, quanto maior a incerteza, mais prêmio de risco os agentes financeiros vão cobrar, por exemplo, para financiar a dívida pública. Isso se reflete diretamente na curva de juros de longo prazo, que é a mesma taxa de juros que é usada como referência para desenvolver, é a mesma taxa de juros que as empresas usam para desenvolver os seus projetos de longo prazo. Então, quando você tem uma desancoragem dessas expectativas, isso acaba também refletindo aqueles investidores estrangeiros que eventualmente poderiam trazer recursos para o Brasil e de certa maneira, dar uma dinâmica mais favorável para a taxa de câmbio. Lembrando que um real desvalorizado, ou seja, um dólar muito alto, a nossa moeda desvalorizada, é um quesito inflacionário, dado que a nossa indústria, ela ainda é muito dependente de importações. Então, quanto maior é a taxa de câmbio, mais caro esse insumo vem para as empresas e, obviamente, as empresas elas vão tentar repassar esses custos para a população final. Então, há uma relação direta entre política monetária e curva de juros de médio e longo prazo e também taxa de câmbio. Então, quanto mais ancoradas estiverem as expectativas, melhor fica o cenário, inclusive, para o Banco Central poder começar com um ciclo de corte de juros aqui no Brasil. Agora, Ricardo, por que o resultado do Fed, né, que manteve a taxa de juros nesse intervalo entre 5% e 5,25%, pode ser considerada positiva para os países emergentes, especialmente aqui o Brasil? Quando o Banco Central americano ele sinaliza que vai... Assim, a gente pode até falar mais detalhadamente sobre isso, né? Não há um consenso a respeito dessa decisão do Fed, porque a gente sabe que o Fed ele tem passado por alguns tropeços, né? Algumas avaliações equivocadas, inclusive com relação ao início do processo de aperto monetário dos Estados Unidos. O próprio presidente do Fed, ele várias vezes disse que aquela inflação seria uma inflação temporária e que, no final da conta, acabou se tornando a maior inflação dos Estados Unidos nas últimas décadas. Então, uma combinação de equívocos fizeram com que a situação econômica americana chegasse ao ponto que chegou. E aí, recentemente, a gente ainda teve uma crise no setor bancário de médio porte, o que acabou trazendo ainda mais volatilidade para os mercados. E aí, olhando para esse cenário, para esse contexto todo, né, de uma possibilidade de um arrefecimento dos indicadores de inflação, apesar de um mercado de trabalho ainda muito aquecido nos Estados Unidos, você tem um problema gerado pelo mercado de crédito, dada essa situação bancária, que foi, obviamente, rapidamente resolvida pelos agentes financeiros americanos, mas ainda assim trouxe muitas dúvidas. E exatamente em cima dessas dúvidas que o Banco Central americano decidiu, nesse momento, interromper o ciclo de alta. O problema é o seguinte: o problema é que quando você interrompe um ciclo de alta, isso passa uma mensagem para o mercado no seguinte sentido: olha, eu tenho certeza absoluta do que está acontecendo. Então, eu vou esperar um pouco e se a coisa voltar a desandar, eu volto a subir juros. Ou seja, a mensagem é ruim. Não que a decisão especificamente, em termos monetários, seja ruim, mas a mensagem que se passa é ruim. E essa mensagem tende a acrescentar um prêmio de risco maior aos ativos financeiros. Então, acho que essa decisão pontual é uma decisão que traz mais dúvidas do que clarezas, tá? Mas, num primeiro momento, dado que existe uma possibilidade, se os indicadores de inflação nos Estados Unidos começarem, de fato, a mostrarem sinais de arrefecimento e que essa política monetária ela possa permanecer em patamares elevados, mesmo que ela permaneça em patamares elevados, mas que não cresça mais, vamos supor que o Banco Central americano ele não precise mais subir a taxa de juros, isso acaba sendo positivo porque o fluxo de capitais tende a não ir para a moeda americana.
Então, os mercados emergentes, eles tendem a se beneficiar justamente por conta desse fluxo, e a gente volta a fazer o link com a moeda que o Marcelo acabou de citar. Então, imagina o seguinte, vamos supor que o Banco Central continue a subir juros. O que geralmente o mercado financeiro, o que o mercado de capitais olha? Olha, peraí, se o Banco Central americano, né, que é a economia americana, que é a economia mais segura do mundo, está subindo juros, por que eu vou direcionar os meus recursos para investimentos em países emergentes se eu posso ganhar mais em termos de taxa de juro real lá nos Estados Unidos? Então, eu vou direcionar esse fluxo para lá. Como é que se faz isso? Você se desfaz de moedas de países emergentes e compra dólar. Automaticamente, o dólar se valoriza mundo afora e os emergentes são os que mais sofrem com isso, inclusive o Brasil. Ou seja, esse fluxo de capitais sendo direcionado para a economia americana por conta de uma expectativa de alta de inflação, de taxa de juros, faz com que a moeda brasileira se desvalorize e pressione a inflação, entendeu? Então, uma pausa na condução de política monetária nos Estados Unidos e uma possibilidade de que essa pausa seja permanente é algo que favorece esse fluxo de capitais para países emergentes, o que, obviamente, vai contribuir para a dinâmica da moeda local e que, por consequente, vai contribuir para a dinâmica inflacionária local. Marcelo, sua pergunta? Ricardo, é interessante. Então, nesse sentido, o trabalho que o Banco Central está fazendo neste momento, ele tem sido sensato, inclusive porque ele pode estar levando em consideração a necessidade que nós temos de manter a nossa moeda valorizada. Ou seja, qual seria o procedimento que se imagina para esses próximos meses, já se sabendo que ele não vai cair a taxa de juros, pelo menos é o cenário que está se imaginando, ou se está sendo apresentado. E tem mais um detalhe que você falou que para mim acho que é muito interessante, ou seja, você fazer uma queda da taxa de juros por causa de uma pressão, seja ela qual for, mas vamos colocar aqui, simplificado, uma pressão política, e apontando que isso poderá ser corrigido mediante o resultado que virá nesse primeiro momento, isso traz mais falta de credibilidade, você traz descrédito para a política econômica, para a política financeira, para o Banco Central e para o governo. A pergunta que eu teria para te fazer é: como que nós devemos trabalhar, então, diante desse quadro, com a nossa reserva de dólares? Porque o que se diz é que nós temos uma reserva suficiente para nos fazer sobreviver no solavanco. Como que nós devemos trabalhar com essa reserva de dólares? Nós devemos gastar para preservar, ou seja, valorizar a nossa moeda, ou nós devemos aumentar a reserva e pensando na nossa moeda, ou nós devemos aplicar de uma maneira tal em que essa reserva tem que ser aumentada para futuros solavancos, para alguns solavancos que possam vir nesse futuro, sabendo-se que está uma briga entre o governo e o Banco Central, mas que não é nenhuma briga pela independência do Banco Central, é uma briga para colocar alguém no Banco Central que vai trabalhar não tecnicamente, mas politicamente. Qual seria esse procedimento adequado? Perfeito, muito boa a sua pergunta. Acho que alguns pontos precisam ser esclarecidos, né, porque há uma certa confusão, de maneira geral, a respeito da atuação do Banco Central com relação à moeda. Tá? O papel do Banco Central não é controlar a moeda. O papel do Banco Central é reduzir a volatilidade. E exatamente nesses momentos em que a gente tem um aumento de volatilidade, seja por conta de uma crise internacional grave, como aconteceu várias vezes na nossa história, recentemente a gente teve Covid, a gente teve guerra entre a Rússia e a Ucrânia, enfim, vários eventos de crises internacionais fazem com que as moedas elas se desvalorizem, né? A questão toda não é a desvalorização ou a valorização de uma determinada moeda, e sim a volatilidade em que essa valorização ou desvalorização acontece. O porquê isso? Porque quanto maior a volatilidade, mais difícil é para o empresário, por exemplo, em fazer, em mensurar o que seriam os seus custos e quais seriam as suas medidas de proteção, por exemplo, dado um cenário completamente incerto. Então, as reservas cambiais, o papel da reserva cambial não é para controlar a moeda ou para definir um valor específico para o real, tá? As reservas cambiais, elas servem exatamente para, em momentos de crise, o Banco Central ter recursos para diminuir a volatilidade. E aí, várias vezes o Banco Central ele intervém no mercado para diminuir essa volatilidade ou mesmo para atender uma demanda específica via contratos de derivativos, sem que isso afete as nossas reservas cambiais, porque a gente sabe que a última linha de defesa para um período de crise
grave para um período de forte volatilidade é a moeda, é o papel físico. Então, assim, optar pela manutenção dessas reservas, e aqui eu não vou entrar no mérito se o nosso estoque hoje ele é alto ou se ele não é alto, tá? O que importa é que a gente tem moeda suficiente hoje para, inclusive, a nossa situação econômica hoje, em termos de reservas de moeda internacional, ela é muito mais confortável do que há anos atrás. Então, eu acho que a manutenção desse colchão, dessa segurança que a gente tem, é mega relevante para que, se no futuro a gente voltar a viver um período de forte volatilidade, dado uma crise internacional, o Banco Central brasileiro ele conseguir diminuir a volatilidade da moeda sem que essa volatilidade prejudique a dinâmica, né, das empresas de maneira geral que dependem que estão diretamente relacionadas a essa questão cambial, que são as empresas exportadoras e as empresas importadoras. Então, as reservas cambiais não servem para controlar o patamar da moeda, serve para diminuir a volatilidade em momentos nos quais o Banco Central não consegue usar de outros recursos, como são, por exemplo, os swaps cambiais que ele faz praticamente todas as semanas. Excelente. Conversamos agora ao vivo com o Ricardo Jorge, que é especialista em renda fixa e juros, que ajudou a gente a entender esses diferentes estilos também de taxas e situações econômicas aqui do Brasil, dos Estados Unidos. Novamente, muito obrigada pela sua participação, Ricardo. Eu que agradeço, um ótimo domingo para vocês e a todos que nos assistem também. Obrigado. Obrigada.